Todos nós sabemos do que o Senhor Jesus padeceu naquela cruz. A nossa vida toda tem que ser moldada nele. Todinha. Eu trabalho de segunda a domingo. Trabalho mesmo. Eu faço questão de cuidar de vidas, de zelar por pessoas, de atender. E muitas vezes o meu corpo está tão cansado, eu digo, meu Deus, ontem mesmo meu corpo estava tão cansado que doía. Mas eu disse assim, eu tenho que fazer aquilo que meu pai me enviou a fazer. Vim para cá cedo, atendi, cuidei, zelei, tratei. Mas vocês não sabem a alegria que é para mim todas as semanas, quando eu vejo um menino que eu cuidei, com a sua esposa aqui hoje. Né, filho? Falando de você. Quando eu vejo o Vitão aqui com seu irmão, Muti. Foi uma luta, hein? Ele falou, vou te dar um presente domingo passado e está me dando um presente hoje para mim de novo. Quando eu vejo a Michele lá atrás, com toda a sua família. Quando eu vejo seu cunhado com a sua esposa. Quando eu vejo a Malu com o pai, com o irmão, toda a família. Quando eu vejo pessoas que eu fui cuidando ao longo desses dias de bastante trabalho, todos aqui agora. Aí eu olho para a cruz. Aí é o momento que você tem que olhar para aquela cruz e falar assim, valeu a pena. Sabe por que eu estou falando isso? Nós vamos cear agora. Nós vamos cear. E todos os meses a gente lê um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, fazer isso em memória de mim. Lembra disso? Fazer isso em memória de mim. Mas aí eu pergunto para mim mesmo, será que nós estamos fazendo algo em memória do Pai? Quando eu vejo a Sônia aqui. Sônia eu comecei a cuidar esses dias. Olha aqui, primeiro banco. Do lado da sua filha Cátia, da sua irmã. Meu Deus do céu, são tantas. Talvez eu estou pecando aqui com alguém. Será que nós estamos realmente fazendo algo para a memória do Pai? Ou nós estamos fazendo para a nossa própria memória, para o nosso ego? Para a gente falar, eu aqui, ó. Algumas vezes as pessoas falam assim, qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando? Quando nós, dentro da igreja, quando a gente fala assim, qual é o legado que você está deixando? Aqui dentro da igreja tem que ser o legado daquela cruz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O que será que a gente está fazendo de verdade para alegrar o coração do Pai? Eu posso fazer um montão de coisas, mas se eu não for um ganhador de almas, se eu não abraçar pessoas, se eu não me dedicar para segurar pessoas no reino de Deus, se eu não fizer nada para que as pessoas que estão ao meu lado sejam salvas, se eu entro no meu trabalho e saio como se fosse simplesmente o funcionário daquela empresa, não precisa pregar a Bíblia, não precisa ter a Bíblia, se você não quiser, na sua escrivaninha.
Mas lembra-se sempre de uma coisa: Mateus, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos. Mas na Bíblia do meu Deus, na Bíblia do meu Jesus, existe 5 evangelhos. E o 5º evangelho tem que ser você, que confessou um dia Jesus Cristo como Jesus e Salvador. Eu queria perguntar uma coisa: você é simpático? Você é agradável? Você é amoroso? Você é cuidadoso? As pessoas verdadeiramente têm prazer de estar ao seu lado? Alguém te chama de exibido, metido, antipático? São essas coisas que nós precisamos aprender e mudar na vida. É isso que nos faz parecido com Deus. E é isso que faz as pessoas gostarem de estar perto da gente. Fui congregar numa igreja, sentei no último banco, fiquei quietinho ali, fui apresentado com muito carinho. E quando eu estava orando, chorando na presença do meu Deus, daqui a pouco tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ao meu lado. Aí eu fiquei assim, né? O que está acontecendo? Quando terminamos a oração, aquelas pessoas: como é bom estar próximo de ti. As pessoas gostam de ficar perto de você. Eu vou na academia, não vou muito mais com frequência. Mas sabe o que o meu professor faz? Ele manda toda semana recado para mim: você está fazendo falta aqui. Já aconteceu isso com você? Lembra sempre que o 5º evangelho, o que vem depois de João, é você. Você já aprendeu hoje a abraçar olhando nos olhos. Camila, como eu estou feliz de você estar aqui. Eu vi a Camila esses dias, eu falei: Camila, como eu te amo. E quando eu vejo ela aqui hoje, eu falei: ela também me ama. A gente precisa aprender a amar. Não é, minha filha? Porque senão o seu evangelho é mentiroso. Mas tem que amar mesmo. Não com teu amor, com o amor ágape, com o amor de Jesus. Porque o nosso amor falha, o nosso amor judia, o nosso amor muitas vezes despreza a pessoa que mais nos ama. Presta bastante atenção nisso. Sabe quem mais eu amei na vida? Meus pais. Mas eu amei até o fim. Sabe quantos anos eu vivi com meus pais? Apenas 18 anos eu vivi junto com eles. Saí da minha casa para cuidar deles. E nunca mais voltei. Quando meu pai faleceu, eu não tive remorso nenhum. Minha mãe também, nenhum. Lembro deles com muita alegria. Amo meus filhos, cuido dos meus filhos. Procuro ser pai. Sabe aonde que eu gosto, que eu quero mais ser lembrado? Dentro da minha casa. Quero ser lembrado dentro da igreja, não. Quero ser lembrado dentro da minha casa. Lembra que você é o 5º evangelho. A gente não pode esquecer da cruz. Porque senão você vai simplesmente comer pão e beber suco de uva. Curva a sua cabeça aí.
Pensa na pisada de bolas que você deu nesses dias. Veja se você magoou alguém com a sua palavra arrogante, prepotente, orgulhosa. Perceba se as suas respostas são as respostas que Jesus daria. Perceba. Às vezes você sabe que pisou na bola, mas você não tem coragem de pedir perdão, né? Porque você ainda não recebeu o coração do Pai. Você pode fazer um montão de coisa dentro da casa do Senhor. Pensa na sua vida aí. Enquanto isso, pensa nessa mulher. Uma mulher que congregava aqui comigo, ou congrega ainda. Um dia me convidou para ir na casa dela. A casa dela era imunda, suja. Cuidava tão bem dos cachorrinhos, de tudo. Mas o marido dela andava sujo. Quando ela se dirigia ao marido dela dentro de casa, parecia que ela estava se dirigindo ao mais baixo de todos, porque os animais ela tratava bem. Quando ela se dirigia ao pai, parecia que estava dirigindo ao mais baixo de todos. E naquele dia eu vi. E eu fiquei assim pensando, essa aí é aquela que limpa os bancos da igreja? Que limpa o chão da igreja? Não quero mais. Se você não souber fazer para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e para a família da fé, você não sabe fazer para ninguém. Vocês estão compreendendo? Quando eu era assembleano, eu gostava de ser, sabe? Porque lá tinha, nesse dia era doutrina, só doutrina. E falta um pouquinho de doutrina para nós. Tinha uma música que nós cantávamos quando criança que dizia assim: cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. Porque papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. Como a gente peca, né? Ao abrir a boca, sem pensar. Ou melhor, pensa mais um pouquinho aí na pisada de bola que você deu. Peça perdão para papai do céu. Pensa num alvo mais que a neve. Pensa num sangue lavado. Ser cidadão do céu. Lembra que na semana passada eu falei sobre céu e inferno? São os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E quem decide ir para um desses lugares é você. Somos nós é que decidimos. Ninguém decide isso por nós. Ninguém pode salvar você. Ninguém pode fazer você ser o cidadão do céu ou o cidadão do inferno. Mas hoje eu quero falar sobre ser cidadão do céu. Ser cidadão do céu. Esse é o grande objetivo de todos nós. Não ir para o inferno. Diga, eu não quero e não vou para o inferno. Eu quero ser cidadão do céu. E o que é e como nós vamos viver como cidadão do céu? Nós vamos viver como cidadão do céu, vivendo as práticas do céu. Quem quer viver no céu
Quem quer ser cidadão do céu vai ter que aprender que para viver no céu, nós precisamos começar a viver o céu aqui na terra. Se você não aprender a viver o céu aqui na terra, com toda certeza, absoluta certeza, você não vai ver o céu. Você não vai ver o céu. As práticas do céu, para o cidadão do céu, começa aqui. E existe, mas é difícil, é muito difícil, é complicado, muito complicado, viver, ser cidadão do céu, e ao mesmo tempo ser o cidadão da terra. Nós somos roubados o tempo todo. Alguém vai tentar te prejudicar, algumas pessoas vão tentar puxar o seu tapete, vão tentar te roubar a sua paz. Isso pode ser até dentro de casa. Isso pode acontecer até mesmo no seu quarto, no leito onde você dorme. Alguém vai tentar fazer com que você volte a viver inferno. E de repente nós praticamos o inferno sem saber. Achamos que aquilo não teve problema nenhum. Mas aí o diabo está rindo do seu lado e falou: te peguei. Eu te enganei. Eu passei a perna em você. Você caiu direitinho na armadilha. Uma fechada no trânsito. Uma fechada no trânsito. Uma pessoa que te roubou, que trapaceou com você. E você então começa a maquinar aquilo. Viver cidadão do céu e cidadão do inferno. Viver cidadão do céu e cidadão do inferno não vale para nós. A gente precisa aprender a viver, ser cidadão do céu aqui na terra. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu vejo que você é um cidadão do céu. Não, profetiza para essa vida. Ei, você sabe o que é profetizar? Coloca a mão na cabeça e diga assim: você é um cidadão do céu. Eu quebro na tua vida toda a armadilha. Diga: quebro na tua vida toda a armadilha demoníaca. Presta bastante atenção. Todos nós aqui sabemos que o inimigo, ele arma para a gente armadilhas terríveis. Sim ou não? E nós vamos aprender a cancelar essas armadilhas em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga: eu não vou cair nas armadilhas infernais. Davi um dia chega para Deus, nas suas orações, o Salmo de número 15, verso de número 1 em diante, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz assim: Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Isso quer dizer, no céu. Senhor, quem poderá hospedar no céu? Quem poderá morar no seu santo monte? Quem, meu Deus? Me responda, porque eu não quero ficar fora disso não. Aí o seu Deus disse assim: espera aí, senta, Davi, porque isso aqui é um pouco longo, mas eu quero te ensinar devagarzinho, para que você possa aprender. Aí ele começa a ensinar: aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade.
aquele cujo a língua não profere difamação. Aquele cujo a língua não profere difamação. Que não faz o mal ao seu próximo e nem lança calúnia contra o seu vizinho. Presta bastante atenção. Aquele que rejeita a quem é reprovável. O bandido, o mentiroso, o caluniador, o que rouba, o que mata, o que aceita suborno. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu. Se ensina ou não, o que passar disso é de procedência maligna. Mas, mesmo sendo prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Eu acredito que eu poderia parar aqui, né? Eu acredito que se eu parasse aqui, nós já entendemos bastante coisa. Mas se nós andarmos um pouquinho aqui, eu quero explicar algumas coisas, mesmo que aqui o Senhor já explicou tudo. Mas eu acredito de coração que ao ensinar Davi, Deus, ele tratou de algumas coisas. Primeiro, andar em sinceridade, Davi. Porque integridade é sinceridade. Andar em sinceridade, sinceridade de coração, Davi. Ser íntegro, ser honesto, leal, fiel, transparente. Algumas vezes nós somos até crente, mas a gente esquece de que nós somos feitos por Deus. Eu e você fomos feitos por Deus. E quando Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Você sabe o que é isso? Imagem de Deus. Você poder refletir Deus. Alguém falar assim para você, ei, você é diferente. Falamos já um pouquinho sobre isso hoje. Ei, você é diferente. Existe um brilho diferente na sua vida. Mas não é só isso. A imagem reflete a Deus. Você sabe que todos os homens do mundo carregam a imagem de Deus? Aquele que matou, aquele que roubou, aquele que é um corrupto, e todo homem do mundo carrega a imagem de Deus. Entenda isso que eu vou falar. Mas inoperante, porque o espírito do homem não sai do homem, fica inoperante na vida daquele homem. Ele se torna almático. Ele vive apenas pela alma. A alma satisfaz o seu corpo. Ele vive para saciar o desejo do seu corpo. Ele quer dinheiro, 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 fama. Existem 3 coisas que destroem um homem. Eu digo muito isso nessa época de eleição. E pode ter certeza, todos os principais candidatos da igreja repassaram pelo meu gabinete. E eu disse isso para todos eles. 3 coisas corrompem um homem. Primeiro é dinheiro. Segundo é a fama. E terceiro, para a mulher eu falei mulher. Para o homem eu falei, para a mulher eu falei homem. Para o homem eu falei mulher. Terceiro, mulheres. Essas 3 coisas corrompem o ser humano. Mas essas pessoas, não estou dizendo esses que eu falei agora, mas aquelas pessoas que vivem isso no seu trabalho secular, ou até mesmo dentro da igreja, quantos pastores corrompem a igreja?
querem ser Deus, ou pequenos, ou pelo menos micros deuses dentro da igreja, mas não somos homens. E como homens nós precisamos aprender que precisamos alimentar a imagem de Deus nas nossas vidas. E quando é que a imagem de Deus é alimentada em nós, para que ela não fique inoperante? Como que é? Vivendo uma vida íntegra. Sabe o que é integridade nisso tudo? É quando o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A semelhança é a integridade. Eu sou semelhante a Deus. Você pode confiar em mim, porque eu sou semelhante a Deus. Você pode confiar em mim, porque eu sou honesto como Deus. Você pode confiar em mim, porque eu não vou jamais ser desleal com você, porque eu sou leal como Deus. Lembra sempre de uma coisa, que é a lealdade é maior do que a fidelidade, porque a fidelidade nasce no útero da lealdade. Eu me torno fiel. Diga, eu me torno fiel, porque eu sirvo leal. Vocês compreenderam isso? Então, quando nós estamos falando aqui o que anda em integridade, foi isso que Deus falou. Olha, veja bem, aquele que é íntegro em suas condutas e pratica a justiça. Essa é uma das maiores qualidades do cidadão do céu. Eu trabalhava numa empresa chamada Rigesa, celulose, papel e embalagem. Trabalhava no campo. De repente eu peguei uma doença muito grave. Eu tinha convulsões todos os dias. Estava sendo tratado, sendo cuidado pela empresa. Aí o presidente da empresa precisou de um funcionário dentro da casa dele, mas todos que passavam lá roubavam. Todos que passavam lá. Olha bem para mim. Hoje eu tenho muito medo de falar todos que passavam roubar, porque hoje o que tem de crente que rouba. É triste quando eu falo isso. Algumas pessoas dizem assim: puxa vida, aquele camarada que você me apresentou, hein? Só fez bobagem na minha empresa, hein? Puxa, não foi honesto, ô Ruizão. Antigamente as pessoas, quando precisavam de um funcionário, vinha dentro da igreja, colocava o currículo, colocava a proposta dentro da igreja e falava assim: se você tiver alguém aí, manda para lá, porque eu sei que o crente é íntegro, que o crente é honesto, que o crente é fiel, que o crente é bom pagador. Verdade. Quantas vezes alguém vem e me puxa a orelha: por que você me pôs nessa enrascada? Obrigado. Vamos lá, todo mundo junto? Obrigado. Por que você me colocou nessa situação? Eu lembro um dia que eu fui fazer uma visita na casa de um irmão. Aí quando eu olhei na estante dele, tinha um livro meu lá. E aquele livro tinha sumido bastante tempo. Aí eu vi aquele meu livro lá. Aí eu olhei e falei: esse livro é meu. Aí quando ele foi buscar um café, eu fui lá na estante, peguei o livro, abri, lá era meu. Era um livro meu, estava na estante do irmão. Aí eu peguei: o irmão, não falei nada não. Eu sempre ando de bolsa, né? Eu estava lá com a minha bolsa. Eu peguei meu livro e coloquei dentro da bolsa. Era meu! Falei: o que é que ele quer? Perdeu, mané. Era meu, livro meu. E era um livro que eu tinha ido escrito assim atrás:
tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando descobriram a doença, que o médico falou que eu ia morrer em 3 meses, eu disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Estava escrito lá, maior é o Deus que está em mim. Eu falei, não, esse livro aqui tem um significado muito grande para a minha vida. Eu vou levar o meu livro embora agora. Aí passou um tempo, esse irmãozinho veio, ele virou pastor, né? Eu virei e falei, então, faz um grande favor, nunca mais leva nada de ninguém, hein? Mas eu não faço isso. Um dia você levou meu livro. Quando? Ah, estava lá na estante da sua casa. O que estava fazendo lá? Você compreende o que eu estou falando? No livro de Gênesis diz assim, este registro dos descendentes de Noé. Porque Noé era um camarada, o Senhor tinha desistido da terra. O Senhor tinha desistido da terra. Ele disse, vou acabar com a terra. Vamos acabar com tudo isso aqui. Aí, de repente, olha só o que acontece. Noé era um homem justo e íntegro. Era um homem justo e íntegro. Entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Diga aí, peraí. Diga, eu sou íntegro. Eu sou justo. E eu ando com Deus. Uau! Não adianta nada você vir para a igreja e ficar na igreja. Que legal é a gente sair da igreja cantando alvo mais que a neve, viver na segunda-feira, alvo mais que a neve, viver na terça, algo mais que a neve, viver todos os dias, algo mais que a neve. O patrão, o seu patrão chegar para você e falar assim, quem é você? Lembra que eu falei que eu fui trabalhar na casa do presidente da igreja? Eu entrei com um carro e saí a pé. Com medo de comprar um carro lá dentro, porque lá eu tinha carro. Ele me dava cheque em branco. Cuidei de toda a família dele com amor. Fala para a pessoa que está ao seu lado, seja um cidadão do céu. Aqui na terra. Você nunca vai se embaraçar com nada. Escuta o que eu estou falando. Você nunca vai se embaraçar com nada. Você só vai crescer. Quando você vê, você está voando. Está entendendo? Quantos estão aqui comigo? Eu falo assim, oh, que bom. Oi, meu querido de chapéu preto e boné. Eu não te conheço direito. Te conheço? Quero te conhecer mais. Veja bem, o Salmo de número 23, o que diz? Davi orava a Deus pedindo, guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Integridade, honestidade, lealdade. Nós precisamos ser íntegro diante de Deus. Íntegro diante do Senhor. Tem uma coisa a mais aqui. Segundo, eu não vou longe, viu, gente? Eu só quero trabalhar pouquíssimas coisas dos meus slides. São muitos slides. Mas, se eu for trabalhar tudo isso aqui, nós vamos ter um seminário aqui durante o dia. Mas eu prometo que eu não segurarei vocês muito. Mas diz aqui assim, prática da justiça. Justiça. Justiça emana de Deus. Justiça emana de Deus. Nós, todos nós, os íntegros em Deus, somos muito parecidos com Ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. É interessante que quando você chega em determinado lugar, aqui no Brasil não é tão honrado assim, mas não sei se ainda é. Mas quando eu estive na Coreia, quando um pastor entrava num ônibus e lá mostrava a sua identidade pastoral,
o motorista do ônibus fazia assim, porque era um pastor. Vocês acreditam nisso? Porque eles estavam diante de um homem íntegro. Porque pastor, Deus cuida do pastor. O pastor não precisa se preocupar. Deus cuida de um pastor. Agora eu vou falar assim, Deus cuida de você também, porque você também faz parte dessa árvore. Você também faz parte desse mesmo corpo. Todos nós aqui, diga, todos nós aqui, somos pequenos pastores. Lembra que eu perguntei para vocês há pouco, como é que você sorri no seu trabalho? Como é que você abraça no seu trabalho? Como é que você pega as mãos das pessoas? Como é que você cuida de vida? E falar de justiça, né? Fazer justiça segundo a nossa vontade não é justiça. A justiça emana de Deus. Viver bem diante do Senhor, se tiver a justiça divina. E o que é viver uma vida de justiça? Eu vou repetir algumas coisas que eu já falei aqui hoje. Sinceridade, justiça. Integridade, justiça. Honestidade, justiça. Lealdade, justiça. Fidelidade, justiça. Hebreus 10, verso de número 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo, ei, coloca a mão assim, aqui, vou colocar em você, que você está aqui, eu vou colocar, você coloca aí também. O justo, o meu justo, aqui, o meu justo viverá pela fé. Presta atenção nisso, hein? Entendeu? O meu justo viverá pela fé. Aqui não está esse texto, mas vou ler um pouquinho mais. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Ei, peraí. Você acha que você consegue viver pela fé mentindo? Você acha que você consegue viver pela fé roubando? Eu dava aula, já era pastor. Vou confessar uma coisa aqui. Eu dava aula no Senai, e eu estava dando aula nessa ocasião dentro da Rigesa, da empresa que eu trabalhava. Então ali eu tinha uma liberdade muito grande. E eu estava dentro da minha casa. Eu estava no ambiente do meu trabalho. Aí eu estava dando aula e de repente eu lembrei que eu precisava de algumas transparência. Lembra da transparência? Que usávamos no retroprojetor para me fazer alguns slides para uma aula que eu tinha. E a transparência era muito cara. Aí eu peguei algumas transparências e coloquei dentro da minha bolsa. Na minha ingenuidade moral, que não existe ingenuidade moral. É inferno, é o diabo te sussurrando mentira no seu ouvido. Eu coloquei dentro da minha bolsa e estava indo embora. Quando eu já estava na portaria, o Senhor disse: você vai levar mesmo? Na portaria. Você vai levar mesmo? O Senhor falando para mim. Você vai para o inferno por uma coisinha dessa aí, pastor? Aí eu peguei, falei para o Sebastião Araújo, que era guarda lá, falei assim: Tião, eu tenho que voltar lá, tá? Ele virou: vai lá, fica à vontade, Rui. Voltei no treinamento, peguei aquelas transparências, coloquei na caixa de transparência, era meia dúzia de transparência. Mas eu coloquei na caixa de transparência, saí dali,
fui na loja, comprei e fui fazer minhas transparências. Quantas vezes você já perdeu na vida? Aí a gente fala assim, olha bem para mim, presta bastante atenção. Aí a gente fala assim, por que será que eu não avanço? Por que será que eu não tenho? Por que será que eu não consigo crescer na minha vida? Por que portas não se abrem para mim? Por que eu não consigo vencer na minha vida? Presta bastante atenção nisso, por favor. São coisinhas que parecem ser mínimas, mas que a gente está pisando na bola. Olha bem, andar em sinceridade, integridade, honestidade, lealdade, fidelidade, transparência. Ah, tem transparência aqui. Transparência. O justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, eu não me alegrarei nele. Eu não me alegrarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm a fé para a preservação da vida. Diga assim, eu não vou retroceder. Custe o que custar, eu vou avançar na minha fé. Compreendeu? Quantas vezes nós perdemos na nossa vida? Eu digo para todos vocês, você que está nos visitando pela primeira vez, se você quer ir para o céu, essa é a igreja. Que nós vamos conduzir você para o céu. E eu quero muito que você me ajude, porque eu também quero ir para o céu. Quero que você puxe a minha orelha. Eu tenho meus pastores, sabe? Eu abro meu coração para os meus pastores, gente. Eu tenho meu pastor Narciso, eu abro meu coração para ele. Mas você também pode me ajudar. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Veja bem, o que diz aqui? Noé não era um homem justo. Ele era um homem justo, o mais justo de todos. E eu quero que você também seja uma pessoa justa. Por favor, eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Tá bom? Eu vou um pouquinho mais para frente. Eu estou no slide de número 5. Praticar a justiça. Agora eu fui por slide, desculpa. Falar a verdade. Essa aqui é uma coisa terrível. E eu quero que... Pode deixar. Ela não me atrapalha. Ela só me alegra o meu coração. Presta bastante atenção nisso. Essa prática da verdade. Falar a verdade. Porque se você lembrar, quando o Senhor ele conversa com Davi, ele diz assim, aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Eu só vou ficar aqui hoje. E de coração fala a verdade. Nós, Vitor, podemos ser filho de Deus como filho do diabo. É tão simples isso. Nós podemos escolher. Porque falar uma mentira é tão fácil. Eu era tão mentiroso, mas tão mentiroso, tão mentiroso, tão mentiroso, mas tão mentiroso, minha filha, acredite nisso. Eu era tão mentiroso que eu acreditava nas minhas mentiras. Eu contava a minha mentira acreditando que aquela mentira era verdade. Olha só. E eu acreditava na minha mentira. Verdade, filhão. Acreditava mesmo. Até que um anjo veio. Pousou sobre a minha vida. Apareceu no meu quarto numa bola de fogo. Entrou no meu quarto, ficou diante de mim. Eu, naquele momento, eu disse, para quem que eu vou poder contar uma coisa dessa? Quem é que vai acreditar em mim?
que um anjo apareceu para mim, que um anjo esteve aqui na minha casa, como ele falou que ele viria, que uma bola de fogo ficou na minha frente, fazendo barulho como barulho de muitas abelhas. Ninguém vai acreditar, eu sou muito mentiroso. É duro que a pessoa mentirosa não tem crédito. O mentiroso não é justo, o mentiroso não é íntegro, o mentiroso não é verdadeiro. Na verdade, o mentiroso não é santo. Lhe falta tudo na vida. Lembra que eu disse, como começamos, como é difícil ser um cidadão do céu e ao mesmo tempo ser um cidadão da terra. Nós aprendemos uma coisa e precisamos abolir da nossa vida. Vou dar um jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é mentira. Nós somos cidadão do céu. Pisa aqui, ó. Quero ouvir o barulho. Pisa de novo. Esse barulho não é de terra, é do céu. Porque você pisou. E aonde você colocar a sola dos teus pés, o Senhor disse que Ele já te deu. É terra santa. Mas olha, quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo. Uma omissão. Eu não menti, eu omiti. Uma omissão é uma mentira. Faltou com a verdade. Falar a verdade verazmente. O cidadão do céu chegou a essa condição porque um dia creu na verdade. Lembra da verdade? Lembra? João 8:32. Adora em espírito e em verdade. João 4:24. João 4:24. Adorem em espírito e em verdade. Olha só, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. O crente santificado pela verdade não pode mentir. Ele não pode mentir. A sua palavra é a mesma, independente de qualquer circunstância. Ele não pode mentir. Quando disser sim, sim, que seja realmente sim. Quando disser não, não, o que passar disso vem do maligno. Nós não podemos esquecer disso jamais. Jamais. O cidadão do céu fala a verdade, porque é filho de Deus. Diga, o cidadão do céu fala a verdade, porque é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Fala novamente, eu sou filho de Deus. Doe o que doer. Doe o que doer. Eu falarei a verdade. Mas se eu falar a verdade, eu vou perder essa venda. Que perca. Que perca. Mas eu tenho certeza que a porta do céu já está aberta para você. Outras muitas vai vir. Compreendeu? Ah, mas se eu falar a verdade, esse moço não vai querer casar comigo. Não case com ela. Ela é mentirosa, moço. Compreendeu? Agora, por favor, vocês são, olha só, o mentiroso é filho do diabo, e aqui eu vou encerrar. Diz da seguinte forma: vocês são do diabo. O pai de vocês que querem fazer o que ele deseja,
querem fazer o que ele deseja. Eu tenho que mentir, porque senão eu vou perder. Tenho que mentir, senão eu vou ser mandado embora. Eu tenho que mentir. Para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Você quer ver Deus agir na sua vida? Não minta. Você quer ver a luz do Senhor brilhar em você? Não minta. Ontem alguém falou para mim assim: você viu a estratégia que Moisés tomou ao sair do Egito? A estratégia disso. Eu falei: Moisés não tomou nenhuma estratégia. Moisés não tomou nenhuma. Eu via Deus e replicava o que Deus falava com ele. E quando a coisa apertou, ele continuou ouvindo a Deus e replicou aquilo que Deus falava com ele. Porque existia sobre Moisés, diga, sobre mim, existe uma nuvem de glória. Diga novamente, sobre mim, existe uma nuvem de glória. Meu irmão, não saia daqui sem essa nuvem de glória. Diga, sobre mim, existe uma nuvem de glória. Sobre a minha vida, existe uma luz acesa. O tempo todo. Dentro de mim, o Espírito Santo. Eu nunca perderei. Tudo que eu colocar a minha mão vai dar certo. Aonde eu pisar, já é meu. Glória a Deus! O mentiroso é o pai da mentira, gente. É o diabo. Agora, falar a verdade, ser cidadão do céu, falar a verdade é ser íntegro, é ser verdadeiro, é andar em integridade, andar em sinceridade, andar em honestidade, ser leal, fidelidade, transparência. Vou dar o jeitinho brasileiro. Diga, eu não preciso. O meu jeitinho é do céu. Diga, eu sou cidadão do céu. Já contei para você que uma vez, um grande político da nossa cidade, Arildo Antunes dos Santos, entrou na minha sala, lá no Rigesa, e eu era muito conhecido lá, né, João? Era ou não era? Ele então falou assim: se candidata que você vai ganhar. Eu patrocino você. Aí eu olhei para ele e falei: não posso, Arildo. Ele falou: Rui, por que não pode? Só falta isso para você agora. Eu virei e falei: eu não posso me rebaixar, Arildo. Aí ele virou e falou: como se rebaixar? Cara, sou forasteiro aqui, de terra estranha eu sou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Gente, eu vou deixar de ser embaixador do céu para ser vereador aqui? Aí ele ficou assim: Rui, não é bem assim. Eu falei: eu sei, estou brincando, mas não é para mim essa coisa não. Porque se eu for para lá, eu posso aprender a mentir. Eu posso gostar do poder e de outras coisas. Aí outra, né? São 4, 5 anos que eu vou ficar lá. O que eu herdei do meu Deus é para a minha vida toda. Que você também possa viver o que você herdou para a sua vida toda. Seja um bom engenheiro, seja um bom advogado, seja um bom mecânico, seja um bom motorista, seja um bom office-boy, seja um bom motoqueiro, seja um bom empresário, seja uma boa cozinheira, seja o que você for, professor e coisas mais, mas seja do céu. Que Deus te abençoe. Fica em pé.
Vamos cantar um cântico antes de sair. E logo em seguida, eu quero que você coloque as suas mãos aqui. Quantos entenderam essa palavra? Vocês entenderam de verdade? Então repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, coloca as tuas mãos sobre a minha vida e faça diferença em mim, que eu possa ser melhor a partir de hoje, que eu não seja só um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra, porque ela veio para me tornar melhor, e eu quero tudo que vem do céu para a minha vida. Amém? Amém? Senta um pouquinho, fique ligado, por favor. Por favor, aguenta mais um pouquinho só. Fizemos tanta coisa boa hoje, né? Só um pouquinho mais. Alô, voltou. Aproveitando, hoje era para nós termos nosso filme de lançamento do nosso 4º Congresso de Juniores. Não preciso ver o que aconteceu, mas crianças de 9 a 16 anos, nós teremos o nosso congresso na chácara onde foi o encontro com Deus. Estamos com as fichas de inscrições ali, nós vamos estar no balcão, vocês me esperem, peguem comigo, e no próximo domingo nós vamos ter o nosso vídeo de lançamento. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar pelos nossos pedidos de oração? Senhor, aqui está materializado o desejo de um milagre. Pai, aqui estão os milagres que precisamos. Até onde nós pudemos fazer, nós fizemos. Até onde essas pessoas puderam fazer, elas fizeram. Agora elas precisam de um milagre, Senhor. Um milagre no seu lar, um milagre de cura, de restauração. Meu Pai, o Senhor conhece cada um que colocou aqui, que materializou a sua necessidade. Nós te pedimos, Senhor, oh Jesus, filho de Davi, tende misericórdia dessas vidas. Só o Senhor pode chegar aonde nós não conseguimos. Nós te clamamos, Senhor, para quem está naquele leito de hospital, na sala de UTI, quem está na sala de cirurgia, aquele que está sobre uma cama, aquele que precisa de um emprego, todos aqueles que precisam de um milagre, meu Pai, que a sua graça o alcance, que o milagre que cada um precise, que aqui está materializado e aquele que está no coração de cada um de nós, possa ser realizado pelo Senhor. Nós cremos num Pai, num Deus de milagres. Nós temos o Senhor dos Senhores. Nós cremos em Ti, meu Pai. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém? Vamos embora? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Vamos para casa felizes e que nós tenhamos a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Uma grande salva de palmas para o nosso Senhor, amém?